Carlos Bolsonaro, o Carluxo, revelou em uma raríssima entrevista que acabou repercutindo só agora um certo trauma, um medo, um pensamento constante que ele tem com agentes da Polícia Federal batendo à sua porta para prendê-lo. Ele falou que ele tem esse medo faz 4 anos, um pensamento diário. E ele fala que ele não sabe por que ele seria preso, ou seja, ele é um perseguido. Ele tem problema de rachadinha, inquérito das milícias virtuais, mas ele não sabe por que ele seria preso. Imagina ele, Carluxo, sendo revistado pelo policial fortão que fez isso com o Jair Renan. É claro que eles não iriam gostar, pelo menos Bolsonaro acha que não. Mas essa entrevista ficou muito claro uma coisa pra mim. Carlos vai entrar sim em conflito com Michelle. Coloque nos comentários o que você acha desse trauma de Carluxo. Ele é mesmo um perseguido? Ele vai entrar em conflito com Michelle? Se você concorda comigo que Carlos não é perseguido de nada, deixa o seu like e se inscreva no canal. Essa entrevista do Carluxo foi concedida para a Bárbara do portal Te Atualizei. É um canal aqui na plataforma. Foi uma entrevista assim de Carluxo, ou de Carlos, melhor dizendo, para integrantes ou potenciais integrantes do Gabinete do Ódio. Essa entrevista ela já foi concedida há alguns dias, há praticamente 2 semanas, mas ela repercutiu só agora por conta da fala do Carlos sobre esse trauma que ele tem há 4 anos, pensamentos constantes com agentes da Polícia Federal o escoltando, né? E isso acabou furando a bolha do bolsonarismo, chegando para o grande público. O Carlos ele não concede muitas entrevistas, ele é bem mais discreto. Ele é alguém que ele próprio se diz dos bastidores. E se você vê as entrevistas, ou se você ver essa entrevista, você vai perceber que o Carlos ele é muito mais inteligente do que todos os outros irmãos juntos. O que não seria muito difícil, mas você percebe que o linguajar do Carlos é um linguajar bem diferente do linguajar do Flávio e também do Eduardo. Ele não tem a megalomania do Eduardo Bolsonaro. Ele é alguém mais low profile, ele é alguém mais, como posso dizer, menos megalomaníaco mesmo. Ele é mais centrado no Bolsonaro. Só que como nós falamos, essa entrevista ela repercutiu porque o Carlos disse que ele está há 4 anos tendo um pensamento diário de medo da Polícia Federal bater a sua casa e levá-lo preso. E ele insinuou, né, que ele tem esse medo há 4 anos, todo dia ele pensa nisso, e que ele está sendo um perseguido da Polícia Federal. Ele é simplesmente um coitado, ele não entende por que isso poderia acontecer. Balela. Porque existe investigações muito avançadas no Ministério Público do Rio de Janeiro que já caracterizaram rachadinhas no gabinete dele. Só que como faz muito tempo que o Carlos é funcionário da Câmara Municipal, porque ele é vereador desde o início dos anos 2000, tem muito caso ali para investigar. Tem a relação dele com a Ana Cristina Valle, que é ex-madrasta dele, então tem muita coisa para ser investigado e se a Polícia Federal bater a porta dele, não vai ser surpresa para ninguém. Além disso, existe o inquérito das milícias digitais, do qual o Carlos, por mais que ele tenha feito piadas sobre isso, ele era uma das lideranças, ele fez piadas no podcast com a Bárbara do Te Atualizei. Então, se um policial fortão chegar com um cacetete e colocar o Carlos contra a parede, mão para trás e algemá-lo e quem sabe até o revistá-lo, não vai ser surpresa para ninguém, porque isso já até aconteceu com o Bolsonaro e com o Jair Renan, em 2 endereços do Jair Renan. Então não há por que o Carlos ficar surpreso. Mas o que me chamou a atenção foi o choro do Carlos, porque ele chorou. Essa entrevista ela foi muito interessante porque ela repercutiu muito o passado do Carlos. Ela não falou sobre o presente dele com o Bolsonaro, nem mesmo do futuro, mas mostrou uma admiração do Carlos muito grande com o próprio pai. E em vários momentos da entrevista, o Carlos, você percebia que os olhos dele chegavam a lacrimejar, mas não lacrimejavam. Só que quando eles começaram a falar sobre Juiz de Fora, Adélio e toda aquela história, o Carlos ele não conseguiu segurar a emoção que ele já estava demonstrando ao longo do bate-papo e simplesmente chorou. Chorou pelo pai ter quase perdido a vida, chorou por tudo que aconteceu com eles lá em Juiz de Fora, porque ele esteve com o pai em Juiz de Fora. Ele não participava muito da campanha, segundo palavras dele, mas naquele episódio em específico ele esteve junto com o papai e o papai quase perdeu a vida. Nesse trecho da entrevista, para mim ficou muito claro que o Carlos ele vive pelo Bolsonaro e para o Bolsonaro. Isso é uma coisa muito interessante. O Carlos, ele não tem um objetivo na vida que não seja Bolsonaro. Ele só pensa no pai.
Ele não pensa na direita como um todo, ele não pensa na direita liberal, na direita conservadora, não. Para Carlos, o que importa politicamente é Bolsonaro. Tanto que a Bárbara até chegou a perguntar pro Carlos o que ele esperava para 2024, 2026 e não respondeu nada. O que você espera dos liberais? Sabe, uma coisa muito genérica para pontos que ele sempre foi... para uma entrevista que ele até foi mais profundo. Só que na hora, para falar do Bolsonaro, ele é profundo. Mas na hora de falar sobre a direita, ele é genérico, ele é superficial, ele não aprofunda. Porque isso não importa para Carlos. O que importa para ele é o Bolsonaro. E ele mesmo falou. O principal fator que fez com que vários conservadores fossem vitoriosos em pleitos recentes foi o fator Bolsonaro. Eles não possuem votos sem Bolsonaro. Ele não está preocupado com os liberais, ele só está preocupado com o próprio Bolsonaro, com o próprio papai. Por quê? Aí que nós temos que entrar em pontos psicológicos do Carlos para mostrar como o Bolsonaro perdeu o capital político e principalmente porque ele vai entrar em rota de colisão com Michele. Bolsonaro, pessoal, é Carlos e Carlos é Bolsonaro. Eles são duas pessoas que integram a mesma coisa. Foi Carlos que deu ao Bolsonaro toda essa visão do vingador moral, do revolucionário Bolsonaro, que acabou sendo criado para 2017 e 2018. Porque antes Bolsonaro era simplesmente um bufão, que ficava discutindo com a esquerda, aquela pauta ideológica. Foi Carlos que deu uma personalidade a Bolsonaro. E foi Bolsonaro que deu também uma possibilidade de exposição do Carlos. Porque com o Carlos ele é tímido, ele não consegue ir para esse embate, então ele usa o pai, que não tem a inteligência do Carlos para montar esse personagem. Os dois, eles não existem um sem o outro. E ele mostrou muito bem isso na entrevista. Carlos monta a personalidade de Bolsonaro e se projeta no pai. Por isso que o Carlos, ele sempre sai em defesa do Bolsonaro. Essa é a preocupação. E é por esse motivo que eu vejo que ele vai acabar entrando em rota de colisão com Michele. Porque o Carlos, ele tem um espírito protetor com o Bolsonaro, que na hora que Bolsonaro fica ameaçado, o Carlos acende o alerta. E ele está acendendo o alerta com Michele. Porque Michele e Bolsonaro, os filhos dele, já perceberam, os filhos de Bolsonaro, que Michele está escanteando o papai. Nas aparições do PL, Michele dá pouco tempo para ele. Michele, na visão dos filhos, mas principalmente de Carlos, está autocentrada no seu próprio projeto pessoal. O que não acontece, não dando assim possibilidade para o Bolsonaro. Carlos percebeu isso. Carlos entrou em alerta, ela está querendo destruir meu pai politicamente. Para mim nada importa, o que importa não é nem o bolsonarismo, mas sim Bolsonaro. Então Carlos vai entrar em colisão com Michele. Isso vai acontecer porque eles já não se gostam. Até porque, se vocês repararem, o capital político de Bolsonaro caiu. Por que o capital político de Bolsonaro cai? Porque Carlos se distanciou. O PL não quer um revolucionário, um Bolsonaro radical, que é o Bolsonaro do Carlos. Esse é o Bolsonaro que dava capital político para o Bolsonaro. Mas com a aproximação de Michele e de Bolsonaro, Michele está ficando mais perto de Bolsonaro e Carlos está ficando escanteado. Quanto mais perto Michele fica de Bolsonaro, mais Bolsonaro fica perdido politicamente, menos capital político ele tem, mais distante Carlos fica e assim nós entramos nessa derrocada. Quanto mais Carlos está longe de Bolsonaro ou estiver longe de Bolsonaro, mais fraco Bolsonaro politicamente estará. Porque Carlos e Bolsonaro, eles são uma única pessoa. Um é o alter ego do outro. Bolsonaro se projeta em Carlos, Carlos se projeta em Bolsonaro. É incrível isso. Essa entrevista foi reveladora.